Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos, bom dia, vocês estão bem? Bem? Ótimo. Abra comigo a sua Bíblia em Judas, Novo Testamento, tá? Um livro, uma epístola, né? Antes de Apocalipse. Judas, nós vamos ler dois versículos, versículo 24 e versículo 25. A doxologia, a oração final, o louvor, a glorificação que Judas faz após expor verdades importantes para o nosso coração e para a vida desta igreja, ao qual ele escreve, e que hoje também estudaremos e aplicaremos para a nossa vida. O texto diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você poder refletir comigo nesta manhã. Quais os modos neste ano que está acabando? É o último dia hoje, né? Quais são os modos neste ano que você foi encorajado? Se você pudesse se lembrar quantas vezes você foi encorajado, quantas vezes você encorajou certas pessoas, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos em Cristo. Se você fosse fazer uma reflexão, quais momentos em que você foi o encorajador ou que você foi encorajado? A grande verdade é que todos nós, desde os mais jovens até os mais velhos, nós precisamos de encorajamento, nós precisamos ser lembrados de verdades que talvez até já sabemos, mas que nos esquecemos ou até não nos atentamos muito quando passamos por certas dificuldades ou questões na nossa vida. Eu tenho uma pessoa que me encoraja muito, todos os dias essa pessoa fala uma palavra de encorajamento para mim. Eu poderia citar várias aqui, mas eu vou citar só uma, que é o meu filho Felipe. Eu saio para cortar o cabelo, eu volto em casa, abro a porta e ele fala: você cortou o cabelo? Aí eu falo: cortei. Ele fala: nossa, tá bonitão, hein? Encorajamento. Quando eu prego e ele está aqui, às vezes ele sobe no púlpito ou me espera lá fora, eu entro no carro e ele fala assim: nossa, gostei da sua pregação, você arrasou hoje, viu? O dia que ele não fala, eu até me preocupo. Mas o último encorajamento que ele me deu foi ontem. A gente estava jogando bola ontem, não sei se vocês sabem, mas eu tenho meu lado esportista também. Eu estava jogando futebol e fiz um passe, que eu até gostei do passe. Aí ele chegou para mim e falou assim: pai, estou pensando aqui, olha, eu acho que a gente poderia vender você para o Paris Saint-Germain. Aí eu quase falei: a gente tem que ver com o reverendo Marcos, ele libera. Olha só, encorajamento. Para ele, são verdades que falam: não, vou encorajar meu pai para jogar comigo, porque afinal ele é muito bom no futebol. Às vezes não condiz com toda a realidade, mas é uma outra pregação essa daqui, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a doxologia de Judas faz exatamente isso. Quando você lê Judas com muita atenção, você vai perceber que é um tema pesado aqui. Ele vai descrevendo homens e povo e várias situações que trazem tristeza por ter pessoas que abandonaram a fé. A doxologia de Judas é a pedra angular do encorajamento aqui nessa carta, né? O encorajamento do Evangelho para tirar os nossos olhos de uma situação difícil e fixá-los no Deus Todo-Poderoso, cuja glória supera muito e muito e muito a nossa provação ou os problemas com que nós lidamos aqui. Por isso hoje eu gostaria de conversar com vocês e expor a palavra com o seguinte tema: lembranças essenciais para o ano novo. O que nós precisamos lembrar? Pelo menos 3 lembranças que esse texto nos traz, por meio de encorajamento, para que nós comecemos o nosso novo ano, não crendo no ano, no que ele, 2024 será o melhor ano. Não é o ano, não é o dia, não é o momento, mas obviamente é a direção, a graça, o modo como o Senhor nos instrui. Antes da gente ir para as aplicações, eu quero que você entenda algumas coisas dessa carta que Judas está escrevendo. No começo da sua epístola, Judas, ele descreve os tempos difíceis que esses irmãos estavam passando por razão de pessoas estarem se levantando e apostatando, abandonando a fé.
ele alerta sobre pessoas ímpias que estavam na igreja, que estavam negando a verdade, indo contra as autoridades, né, rejeitando, murmurando, enfim, o cenário, o clima, né, não era um clima muito bom, era um clima pesado para eles. E a partir do verso 17, então, ele começa a trazer esses irmãos a uma exortação. Mas antes, no verso 4, Judas fala que homens transformaram a graça de Deus em libertinagem. Então ele começa dizendo, olha, eu tinha a intenção de escrever para vocês sobre a comum salvação entre nós, mas eu preciso mudar. Obviamente ele foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, a escrever um outro assunto. E aí no verso 4, ele começa a relatar historicamente homens que abandonaram a fé, que caíram. Versículo 4 ele fala, homens que transformaram a graça em libertinagem. Versículo 5, ele fala que o povo foi tirado do Egito, mas grande parte dele destruído no deserto, porque não creram. Versículo 6, os anjos caíram, eles estavam na presença de Deus. O verso 7, Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. Verso 8, ele fala sobre Caim, Balaão e Corá, contando a história deles. Verso 12, ele fala sobre homens que pastoreiam a si mesmos, que estão gananciosos, pensam no seu próprio ventre, descreve como homens que não dão frutos, que é tempo de dar fruto, mas eles não dão, por causa da impiedade dos seus corações. O versículo 16 descreve esses homens, e olha a característica dele, diz assim, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, Judas começa dizendo o motivo por qual ele escreve a sua carta. Aí, quando nós chegamos no verso 17 até o 23, Judas desafia aqueles irmãos a tomarem um posicionamento diante daquilo que eles estavam vivendo. Ele desafia seus leitores a aceitarem algumas grandes responsabilidades e tomarem medidas, né, importantes e sérias e duras contra aqueles que estavam vivendo de modo desordenado. Todas as suas instruções, então, é finalizada com o texto que nós lemos aqui, com a doxologia. Nos versos 24 e 25, Judas lembra a igreja de verdades que são importantes, para que eles se mantessem fiéis e servindo a Deus. Verdades que nos fazem compreender a necessidade da perseverança, de perseverar na fé, o qual eles tinham recebido, e também que é uma doutrina tão importante sobre o modo como nós vivemos nesse mundo de pecado, perseverando na fé em que Deus nos entregou por meio de Jesus Cristo. E é interessante que quando ele relata isso, ele fecha com a doxologia, ou seja, glorificando a Deus, louvando a Deus, porque a descrição poderia desanimar aqueles irmãos. Então ele começa assim, né, dizendo, olha, há pessoas que abandonaram, há pessoas que deixaram, o povo foi destruído, e talvez a pergunta que nós podemos fazer diante desse texto, e que talvez aqueles irmãos fizeram é, mas se tanta gente naufragou, se tudo isso aconteceu, qual é a garantia em que eu e você, e a reflexão desses irmãos, permaneceremos na fé? Qual é a garantia que 2024 nós permaneceremos servindo a Deus? A garantia de que pessoas que nós amamos vão continuar servindo a Deus uma vez chamados pelo Senhor? Qual é a garantia que você e eu temos? As garantias que nós podemos dar, pelo menos em nível mais superficial, são aqueles planejamentos que nós fazemos para 2024. Já fez seu planejamento? Não tem problema, pode fazer, tá? Então, eu vou ler a Bíblia toda, porque eu vou ser fiel a Deus. Chega em Êxodo, já fala, meu Deus do céu, é difícil. Talvez você esteja 3 anos em Gênesis, você é doutor em Gênesis. Eu vou começar de novo, porque a gente começa de novo, né? Não, agora eu vou sério, né? E é interessante que todas as nossas resoluções que nós fazemos, você até talvez tenha concluído algumas delas, glória a Deus por isso, mas a grande verdade é que se depender de nós, para que nós possamos ser fiéis e estarmos juntos do nosso Deus, somos fracos e caídos. Na primeira oportunidade nós falhamos, não é verdade? E Judas escreve mostrando exatamente isso para esses irmãos, para que eles tenham a consciência da responsabilidade diante da fé uma vez dada a eles,
mas que no final das contas, quem cuida da vida deles é o próprio Deus. E isso está na estrutura do texto. Volta para o seu texto, olha o versículo 1, diz assim, de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e o que o texto fala depois? Fala o quê? Guardado. Aí depois ele vai falar sobre os homens o propósito, os homens que abandonaram a fé, e depois ele vai dizer sobre o modo como nós deveríamos nos comportar diante disso, e quando ele fecha na doxologia, olha como ele fecha, ora, aquele que é poderoso para vos. Então o que nós temos aqui? Presta atenção na estrutura, nós temos Deus nos guarda, homens abandonaram a fé, perseverem, quem nos guarda? Deus. Ele faz intencionalmente, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrar para mim, para você, para esses irmãos, que Deus está guardando a vida dos seus. A perseverança que nós temos diante da fé é a ação divina no nosso coração, para que nós permaneçamos fiéis. Deus guarda, homens abandonam, nos posicionamos, mas na verdade Deus nos guarda. E a pergunta é como nós podemos perseverar, qual é a nossa garantia? Então Judas, ele nos leva a glorificar a Deus em uma perseverança em meio aos reais problemas que ele apresenta aqui, nos encorajando a permanecer, a lutar, a se posicionar, porque acima de tudo, Deus está guardando a nossa vida. Deus nos guardou em 2023, por isso que nós estamos aqui. E Deus vai fazer o que? Nos guardará. Isso não quer dizer que nós não temos nenhuma responsabilidade, isso quer dizer que soberanamente Ele está cuidando de nós. E há algumas verdades que eu retirei desse texto, que eu quero encorajar o seu coração, lembranças essenciais, como Judas lembra esta igreja, eu gostaria de trazer essa lembrança para fortalecer o seu coração. A primeira lembrança que nós devemos ter, é que devemos nos lembrar o que Deus é, o que Deus realmente é. O versículo 25, ele fala assim, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Uma verdade importante e afirmada pelo povo de Deus em todos os tempos, é que Deus, Ele é único. Nós devemos lembrar que Deus é o quê? Deus é único. Uma verdade especialmente influente em todas as épocas, principalmente no pensamento da influência do pensamento grego, diante dos desafios, é lembrar que Deus realmente é Deus e único. E isso é importante para aquela igreja, porque aqueles homens estavam vivendo de modo desordenado a fé, e quem estava no controle, quem ia perseverar, ou quem ia sustentar todas as coisas? Judas faz com que a igreja coloque os seus olhos no lugar que deve colocar, e não somente nos problemas e nas questões existenciais. Judas está dizendo, Deus é o único Deus, não se preocupe, Ele está no controle de todas as coisas. E o único Deus aqui não é só enfatizando a perspectiva monoteísta, mas principalmente falando sobre a soberania de Deus em todas as coisas. Aparentemente perdemos o controle, não, aliás, nós nunca temos controle, mas o nosso Deus está no controle constantemente. A expressão de ser o único Deus não está só relacionado, como eu disse, com a visão monoteísta, que é importante obviamente, mas também com a soberania de Deus. Ao ouvir o fato de que Deus é o único Deus, Judas está lembrando seus ouvintes de que Deus é soberano, e por mais assustador e angustiante possa ter ouvido exemplos daquele tempo, não há ninguém que governe o mundo como o nosso Deus. Não há ninguém que possa preservar a sua igreja, o seu povo, como o próprio Deus. Ele é único. Falar sobre a soberania de Deus, muitas vezes é uma verdade esmagadora para os nossos corações, em dois sentidos. Temor. Eu lembro uma vez que eu atendi uma pessoa, e aí ela disse assim, eu perguntei para ela, se você crê na soberania de Deus? Ela falou, eu creio, e é isso que me dá medo. E por que dá medo? Ele falou, porque eu sei que Deus pode fazer o que Ele quiser. Ou seja, nós queremos ter controle, e às vezes crer na soberania esmaga o nosso coração para dizer, mas eu perdi o controle? Agora, por outro lado, essa verdade esmagadora para os nossos corações nos confronta com a verdade de que vemos muitas coisas ruins acontecendo, parece querer minar a nossa fé, mas nós devemos lembrar que Deus, em todo o tempo, está dirigindo a nossa vida e a sua igreja. É dele, é para Ele, é por meio dele. E a soberania de Deus, ela pode ser vista no mundo ao nosso redor.
Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança ao regaço, mas do Senhor procede o que? Toda a determinação. Tudo está devidamente determinado por Ele, inclusive, como expressão maior do texto, que é a esperança central aqui, a nossa salvação, a história da redenção e todas as outras coisas. Quando nós olhamos o plano divino para nos salvar, que plano? Cada coisa ao redor acontecendo para a sua glória, conforme o seu querer. Ele está preservando todas as coisas. A soberania de Deus nos detalhes, os pequenos detalhes da nossa vida, da nossa salvação, estão debaixo do cuidado soberano de Deus. Nada, exatamente nada, foge do seu controle. E Judas quer que essa igreja seja lembrada disso, sabendo que Ele é suficiente para guardar a vida dos seus, porque Ele está dirigindo todas as coisas. O que cabe a nós, como filhos amados, guardados de Deus, chamados, o que cabe a nós, como nos posicionarmos diante disso? Primeiro, admirar a autoridade, a liberdade e a sabedoria e o poder soberanos de Deus. Vou te contar uma coisa, não conte para ninguém. Às vezes, nós desesperamos a tal momento que nós não nos apreciamos a soberania do nosso Deus, não é verdade? Porque nós queremos encontrar respostas para tudo que acontece em cada momento. Tanto que alguns crentes falam assim: quando eu chegar diante de Deus, eu vou levar a minha listinha para fazer todas as perguntas para Ele. E você vai querer fazer pergunta para Deus de lá? A soberania dEle é suficiente para nós, conheçamos ou não. Ele é quem guarda a sua igreja. Essa é uma verdade essencial para um ano em que nós podemos exercer confiança no nosso Deus, assim como foi esse ano. Ele nos guardará, irmãos, Ele continuará sendo soberano. Independente de coisas boas e ruins, de problemas ou não, Ele continua no trono, regendo todas as coisas. A igreja é lembrada de que a salvação em Cristo, antes da fundação do mundo, que nos foi entregue, foi guardada pelas mãos soberanas daquele que nada perde, e nós somos sua possessão. Então Judas está lembrando: olha, esses homens caíram, esses homens naufragaram, mas vocês são guardados por Deus, porque o Espírito Santo habita em vocês. E ele fala sobre oração. Outra coisa que o texto mostra, que o nosso Deus é Salvador. Versículo 25 fala isso: ao único Deus, nosso Salvador. É importante entender quais formas que Ele cuida de nós e que Ele nos salva. Primeiro, Ele nos salva do pecado. Mateus 1:21 diz: e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus lembra Judas que Ele nos salva da penalidade, do poder, e um dia nos salvará efetivamente da presença do pecado. Deus nos salva em aspectos físicos também, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. Deus sustém cada coisa e preserva a sua criação e também a nossa vida. Ele também nos salva de dificuldades momentâneas aqui, mas a ênfase principal do texto é da salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. Judas afirma que é mediante Cristo, não por meio das nossas forças, da nossa performance, mas por causa da obra que Cristo realizou naquela cruz, nós temos a certeza da salvação que possuímos. Quando nos esquecemos das verdades, nós podemos desanimar, nós podemos achar que estamos diante de situações tão difíceis e desanimadoras, que o que poderá nos preservar e nos manter? Exatamente verdades como essa, em que Cristo é suficiente para a nossa vida. E ao lidarmos com desânimo, ao avaliarmos as situações, como esses irmãos potencialmente poderiam viver, Judas dirige os seus olhos para aquele que verdadeiramente nos sustenta, que é o único Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Outra lembrança essencial que nós temos nesse texto, além de saber o que Deus é, Ele é soberano, Ele é Salvador, mas Ele também nos lembra o que Deus tem. Olha o versículo 25. O único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele vai falar sobre glória, majestade, império, soberania. Ele vai falar antes também sobre glória e sobre poder, sobre Deus ser poderoso. Aqui nós temos uma lembrança importante que Judas traz para a sua igreja, ou para a igreja que ele escreve, lembrando além do que Deus é o que Deus tem. E ele fala que Deus tem glória, majestade, Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. E isso é interessante,
que é um conceito que John Piper traz, eu gosto muito disso, por mais gloriosa e majestosa seja a criação, ela é só um reflexo da glória e da majestade daquele que criou todas as coisas. E aqui a glória tanto se torna como um alvo, quanto uma motivação, para que eu olhe para Deus, e eu viva animado na fé. É espantoso pensar que toda a água cabe na mão do nosso Deus. O salmista diz: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Salmo 33, versículo 8. Muitos de nós, às vezes, estamos tão ocupados para meditar na glória do nosso Deus, e facilmente podemos perder o vislumbre da grandeza de quem Deus verdadeiramente é e o que Ele tem. Moisés precisou ser lembrado disso. Vários homens na Escritura, eles precisaram ser lembrados da glória de Deus, de quem Deus realmente é, o que Ele tem, toda a glória, o qual nós também precisamos. E nesse ano que se finda, o quanto você vislumbrou a grandeza e a glória de um Deus que está verdadeiramente no controle de todas as coisas. A glória dele traz um termo que se usa muito, maravilhamento para as nossas almas, de saber que Ele é grande e poderoso. Nós somos pequenos. Eu já falei isso aqui, e eu gosto de falar porque as pessoas não lembram, e aí eu sei. Quantas estrelas existem no universo observável? Você sabe? Se você souber, você vai ganhar um presente de ano novo. Uma oração personalizada. Você pode me mandar mensagem. Existem no universo observável, sabe, pastor Marco? O senhor sabe? O senhor sabe? Quanto? Agora, se eu falar errado, ele vai saber que eu falei errado, que ele pesquisou no Google. No universo observável, são 17 sextilhões de estrelas. Sextilhões, sabe quantos zeros é depois do 17? Sabe? 23 zeros. Você não lembra o que você comeu ontem, alguns lembram. Deus, a Bíblia diz que conhece cada estrela e chama cada uma pelo seu nome. Vislumbrar a glória de Deus é vislumbrar exatamente coisas como essa. Ele é tão grande, mas Ele se torna acessível a nós por meio do seu Filho. A glória de Deus deve ser a motivação, o alimento para a nossa alma, para glorificá-lo, porque Ele merece em qualquer situação da nossa vida. Por isso que homens de Deus foram capazes, movidos pelo Espírito, de dizer: Deus me deu, Deus tirou. Qual é a resposta? Louvado seja. Não é a exaltação da dor, é o vislumbre da glória. A glória de Deus é capaz de causar isso em nós. Por isso que, ao entrarmos em 2024, o que deve nos vislumbrar não é um bom ano. Apesar de podermos desejar isso, está tudo bem, mas é vislumbrar a glória, independente se dias bons ou dias ruins foram vividos. Eu quero ver e entender e compreender a glória de Deus. Judas também nos lembra de outra verdade essencial. Lembra que o que Deus pode fazer por nós, para que nós possamos finalizar aqui. Olha o versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas leva a igreja a entender que Deus é poderoso e suficiente, e o que Ele pode fazer? Me apresentar esta igreja, apresentar você com alegria, com exultação. Ele é capaz de terminar a obra que Ele começou em nós. Ele nos promete grande alegria, e Ele promete aqui santificação. Quando Ele fala imaculados, a tradução correta é sem defeito. Esse é o poder que Deus opera em nós. Judas não ensina aqui, isso é muito importante você lembrar, ele não ensina que somos meros espectadores da obra, porque ele fala e nos chama a uma responsabilidade, mas ele nos ensina que nós devemos obedecer a Deus. O que isso significa? Significa o fato de que Deus não está simplesmente esperando que nós vivamos e praticamos boas obras, para que ainda assim Ele nos apresente de modo imaculado. Não é essa a perspectiva é a ação dEle em nós, é o trabalho constante dEle, e isso nos faz lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, há dias em que avaliar o nosso próprio coração é uma situação de desânimo para nós, porque nós conhecemos verdadeiramente quem somos, não é assim?
Eu me conheço, você se conhece, você conhece o seu coração. Mas Judas está lembrando aquela igreja do constante serviço e obra de Deus sobre o coração humano para transformá-lo à imagem de Jesus Cristo. Uma certeza que nós temos e que é importante lembrarmos é que nesse ano, como filhos de Deus, Deus trabalhou no nosso coração. Ele nos fez crescer, alguns mais, alguns menos, mas crescemos na medida em que Ele nos permitiu fazer isso. E ao mesmo tempo, nós podemos compreender que Ele continuará fazendo isso na nossa vida. Judas, mais uma vez, não está ensinando que Deus nos impede de pecar o suficiente para que então nós estejamos seguros do juízo final, por causa das nossas obras. Ao contrário, Deus impede que nós caiamos sem esperança. Enquanto aqueles homens citados foram destruídos, porque não tinham o Espírito Santo e mergulharam na impiedade, Deus guarda e continuará guardando o seu povo em Cristo. Aqui nós falamos de justificação. Lutaremos aqui, mas temos a certeza de que somos justificados em Cristo Jesus. E isso alimenta a nossa alma, para que nós possamos continuar a crescer e ser santificados pelo nosso Deus. Essas são verdades essenciais para o nosso coração, em que possamos ser então animados por Deus, entendendo aquilo que Ele é, o que Ele tem, o que Ele pode fazer por nós. E para concluir, eu quero dizer uma coisa importante, assim como Judas diz aqui: meus irmãos, batalhemos pela fé que já nos foi dada em Cristo Jesus, levando os nossos corações a serem encorajados em verdades como essa. Deus nos guardará até aquele dia. Nós seremos apresentados e haverá grande exultação na nossa vida. Nós estamos guardados debaixo da soberania de Deus, na salvação e em cada aspecto da nossa vida. Deus quebra as nossas suficiências com esse texto, mostrando que é Ele quem começa nos guardando e é Ele quem nos termina guardando. Que nós sejamos fortalecidos nesse início de ano, não simplesmente pela nossa performance, não o quão bons poderemos ser, mas com a certeza de que esse ano já está planejado pelo nosso Deus e que Ele nos guardará fielmente para a sua honra e para a sua glória, e que essa verdade inunde o nosso coração a tal ponto que comecemos um ano com grande alegria na nossa vida, e com grande alegria e gratidão no nosso coração, por saber que dias bons ou dias ruins, dias abastados ou faltas de alguma coisa, tudo está soberanamente dirigido pelo nosso Deus, e isso é o que alegra o nosso coração. Nós não entraremos inseguros no ano, nós entraremos com grande segurança. Ele está conosco, e isso é suficiente para nós.